E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o Wellington Silva aqui, e este é o CryptoTrade, o quadro de todas as segundas-feiras aqui do canal, onde trago dicas sobre trade de criptomoedas para vocês. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o mito do risco-retorno. Será que usar um risco-retorno realmente faz você ganhar no mercado, independente se o mercado vai subir, se o mercado cai? Simplesmente o fato de usar o risco-retorno vai fazer você ter resultado? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Antes de mais nada, se você gosta aqui do nosso trabalho, já deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal e bora pro vídeo. Bom pessoal, cá estamos no Excel para mostrar para vocês os efeitos do que o risco-retorno pode trazer para vocês na hora de operar, tá? E mostrar como isso não é tão importante e o que de fato deve ser observado na hora de criar uma estratégia, na hora de criar um modelo operacional para que vocês possam seguir e fazer trade no mercado. Primeiro de tudo, vamos aqui então para o primeiro exemplo, seria aqui o risco-retorno número 1, onde está um exemplo do que a maioria das pessoas acham que é o risco-retorno, ou seja, ali o mercado geralmente acerta. Eu coloquei aqui uma amostra de 500 trades, fiz aqui uma amostra aleatória de trades totalmente aleatórios, tá? Peguei ali então um acerto de 50-50. Né? Você pode fazer aqui quantas amostras você quiser, geralmente fica por volta ali de 50-50, às vezes um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, mas vocês podem reparar que está sempre ali perto de 50-50. Então as pessoas sabem, as pessoas acreditam que o mercado ali é sempre 50-50, que se elas colocarem, quando elas entrarem no trade, colocar um prejuízo sempre de um e um alvo de 2 ou de 3, isso vai fazer com que elas ganhem. Tá? Não é necessariamente assim que acontece, pessoal. Quando eu coloco aqui, por exemplo, o risco de retorno de 3 para 1, ou seja, ganhando 3 quando eu acerto e perdendo 1 quando eu erro, o que acontece? Se o mercado fosse realmente assim, se o mercado fosse simplesmente 50-50 sempre, e quando ganhássemos, realmente ganhássemos 3, quando perdêssemos, realmente perdêssemos 1, seria maravilhoso, ganharíamos sempre. Nunca perderíamos dinheiro, como vocês podem ver aqui em qualquer cenário que eu coloque, nós conseguiríamos ganhar e muito bem. Se nós estivéssemos jogando os dados, jogando uma moeda, se estivéssemos apostando em cara ou coroa, isso realmente funcionaria, tá? Porque a probabilidade geralmente de uma moeda da cara ou coroa é 50-50, isso no limite das probabilidades. E se você quando a moeda da cara, por exemplo, você ganha 3, quando a moeda da coroa você perde 1, no longo prazo é impossível, quase que impossível você sair perdendo. Tá? Você muito provavelmente vai ganhar ao longo do tempo, mesmo que no início você perda. Então, é muito importante que você se atente a isso. Se você estiver jogando uma moeda, estiver apostando uma moeda, legal, você vai conseguir ganhar usando risco-retorno. No mercado, o que acontece? Quando você coloca, por exemplo, você entra numa operação e coloca um de stop para um de alvo, o que acontece? Você consegue ficar aí mais ou menos 50-50. Beleza. Quando você muda esse alvo, o seu stop está 1, você muda o alvo para 2, para 3, o que acontece? Você automaticamente diminui as suas chances de atingir o alvo. Porque para o seu alvo ser atingido, o mercado vai ter que andar 3 vezes mais. Então, naturalmente, a sua taxa de acerto baixa. Então, se você opera com risco-retorno 3 para 1, naturalmente a sua taxa de acerto tende a ser mais baixa. Naturalmente, se você tem uma estratégia que acerta 50%, mas o alvo dela é sempre 1 para 1, e você coloca um alvo de 3, o que vai acontecer? A taxa de acerto dela vai cair automaticamente. Beleza, pessoal? Então esse é o primeiro ponto. Para ilustrar isso, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de como seria a realidade, tá? Aqui usando um risco-retorno de 1 para 1 e com o mercado 50-50, acertando 50% das vezes, você acertando 50% das vezes, você arriscando 1, quando erra perde 1 e quando acerta ganha 1. Em qualquer cenário que nós olharmos, dificilmente vai ter um cenário positivo. Às vezes você vai conseguir um cenário um pouco positivo, mas na maioria das vezes ou é prejuízo ou é um cenário de consolidação do capital. Para que você consiga ter um resultado positivo arriscando 1 para buscar ganhar 1, você precisa acertar mais de 50%, senão você não vai conseguir ter um resultado positivo, correto? Então, olha aqui, tivemos um pequeno resultado positivo nessa tentativa, acertando mais de 50%. Como eu comentei com vocês, não adianta você mexer no risco-retorno, você achar que se você botar um alvo de 1 e botar o alvo de 3 e botar o stop de 1, isso vai fazer automaticamente você ganhar dinheiro. Vamos lá para o segundo exemplo. O segundo exemplo seria numa situação onde nós arriscaríamos 1 para ganhar 2, ok?
Automaticamente, quando você faz isso, no mercado o que acontece? A sua taxa de acerto cai. Dificilmente você ia conseguir acertar mais de que 35%, 40% fazendo isso, numa estratégia, seguindo ali uma estratégia padrão, que a maioria das estratégias acerta apenas 50%. Acerta a mesma coisa que o mercado acerta. Então, vocês podem ver aqui que arriscando 1 para ganhar 2, mesmo acertando pouco, em alguns momentos você vai ter um resultado positivo, mas você nunca vai ter, na sua maioria, resultados positivos relevantes. Então, não adianta você, olha, apareceu um resultado positivo interessante, mas não adianta você ficar simplesmente mudando o risco e retorno, achando que isso vai fazer você ter resultado no longo prazo, porque não é isso de fato que faz você ter resultado. Vamos ainda para um terceiro exemplo. E se buscássemos arriscar 1 para ganhar 3? Tá? A taxa de acerto cairia mais ainda nesse caso. E não importa o cenário que coloquemos, dificilmente ganharíamos do mercado. Por quê? Mesmo ganhando 3 quando acertamos e perdendo 1 quando erramos, a taxa de acerto se tornaria muito baixa, isso faria com que não conseguíssemos ter retorno, beleza? Então, onde é que deve estar o foco de vocês? Não adianta você simplesmente mudar a questão do risco-retorno, achando que isso vai fazer nos ganhar. Tá? Porque a partir do momento que você muda o risco-retorno, você automaticamente muda a taxa de acerto. Onde é que deve ser o seu foco? Onde é que de fato deve estar a busca na hora de criar a estratégia? Na hora de criar uma estratégia, o principal fator que você deve focar é na entrada, a qualidade da sua entrada, ok? Se a sua estratégia é uma boa estratégia, se ela acerta muito bem, se ela tem uma boa entrada, tem um bom sinal de compra ou de venda, o que vai acontecer? Naturalmente, mesmo que você não coloque um alvo de preço, um alvo de porcentagem ou um stop de porcentagem, mesmo que você opere sem stop e sem alvo, essa estratégia vai ser vencedora, beleza? Então, não adianta você ficar nessa loucura de risco-retorno, não. O risco-retorno de 1 para 3 vai fazer eu ganhar, o risco-retorno de 3 para 1 vai fazer eu perder. O que importa de fato, o mais importante de fato, é a qualidade da sua entrada, é a qualidade da sua estratégia. Vamos lá então para um exemplo, ainda seguindo o fator aleatório, ainda usando aqui a aleatoriedade. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês real do que é uma estratégia vencedora que não usa risco-retorno e que nem sequer usa stop nem alvo. Vamos lá então, temos aqui, primeiro exemplo, é um exemplo de uma estratégia onde acertaríamos ali em média acima de 60%, ok? Em média acima de 60%. O stop é fixo em 50%, ou seja, quando erramos ali perdemos 50%. Errou, perdeu 50%. Acertou, eu coloquei aqui para ele colocar para a gente um valor de ganho aleatório. Ou seja, vai ter dia que vai ganhar muito, vai ter dia que vai ganhar pouco, vai ter dia que não vai ganhar nada. Como por exemplo aqui, teve dia que ganhou 9%, outro ganhou 80%, outros dias aqui já ganhou só 8% aqui embaixo, então vai ter sempre isso aí. A partir disso aqui, levando em consideração isso aqui, uma estratégia que acerta em média 60%, mesmo que você tenha um alvo solto, um alvo aleatório, um alvo de diversos valores, às vezes você ganha mais, às vezes você ganha menos, com stop fixo, você vai conseguir, ao longo do tempo, na maioria das simulações aqui, a gente consegue ver que a gente consegue ficar positivo, mesmo tendo um fator aleatório até para o nosso alvo, ok? Então, nesse caso aqui, a gente está eliminando o fator de o risco-retorno. Por quê? Porque estamos sempre arriscando uma coisa só, legal, mas o nosso alvo é flexível. Não é 3 para 1, não é 2 para 1, é simplesmente o que o mercado dá. Tá? Inclusive, esse é o alvo que eu gosto de buscar. Eu gosto de buscar o alvo que o mercado nos dá. Não gosto muito de botar alvo fixo, porque isso naturalmente afeta a taxa de acerto da estratégia, naturalmente atrapalha os nossos resultados. Então, como vocês podem ver aqui, a maioria das vezes ali o mercado fica acima de 60% de acerto, essa estratégia aqui aleatória que eu criei, e teríamos resultado operando com ela. O que vocês devem se atentar também é a esperança matemática positiva. O que é essa esperança matemática positiva? É simplesmente uma média se os retornos forem maior do que zero, vezes a taxa de acerto menos uma média se os retornos forem menor do que zero, uma média dos retornos que forem menor que zero, vezes a taxa de acerto menos 1 vezes a taxa de acerto. E aí vocês vão conseguir esse valor de esperança aqui. Quanto mais próximo ele tiver da taxa de acerto, melhor. E, claro, ele tem que ser positivo. Se for negativo, se for muito próximo de zero, sendo que a taxa de acerto é bem alta,
não adianta você tentar operar essa estratégia, porque provavelmente você vai perder no longo prazo, beleza? Então é muito importante se atentar a isso. Você tem que ter uma estratégia que seja vencedora e não uma estratégia que, quando perder, ela naturalmente vai perder 1 porque você botou um stop, ou quando ganhar, vai ganhar 3 porque você botou um alvo de 3. Se você pegar uma estratégia que é boa, acerta bem, vence, e você mudar naturalmente, mudar o alvo e mudar o stop, colocar stop e alvo fixo, sem isso estar previsto na criação da estratégia, muito provavelmente ela vai se tornar perdedora. Beleza? Então vamos lá então para um exemplo real dessa questão do risco-retorno, ok? Temos aqui então uma estratégia que eu criei para o Bitcoin, utilizando ali dados que eu peguei ali do Google Trends. Tem um vídeo aqui no canal explicando como é que eu fiz essa estratégia. E a estratégia funciona da seguinte forma: toda semana eu faço uma operação por semana. Eu abro a operação no domingo, eu fecho a operação no outro domingo, eu não coloco alvo, eu não coloco stop. Mesmo assim, sem alvo, sem stop, sem risco-retorno, a estratégia é vencedora. Vamos ver aqui. De um total ali de 78 trades, ela acertou 47, ou seja, 60%, aí nos últimos meses. Esse é o resultado azul, é o resultado da estratégia nos últimos meses, e esse resultado vermelho seria o resultado de quem segurou o Bitcoin, o resultado do hold nos últimos meses. Tá? A estratégia também teve ali um drawdown, ou seja, um período de perdas, onde ela chegou a perder até $300, começando com uma conta de $1.000, ok? Ela teve ali o ganho máximo dela, a melhor semana, o melhor trade ganhou 27,77% e o pior trade perdeu 16,59%. Um dado muito importante também a se observar é que mesmo essa estratégia não tendo alvo e nem stop, simplesmente chegou no domingo que vem, eu fecho a operação e abro outra operação, o ganho médio dela é 8,8 e a perda média é 5,5, ou seja, o ganho médio é maior do que a perda média. O que importa de fato, pessoal, é que a sua estratégia tenha um ganho médio bem maior, de preferência 2 vezes maior do que a perda média, que ela tenha um drawdown baixo, que ela tenha uma taxa de acerto interessante, mas mesmo que a sua estratégia não tenha alvo, não tenha stop, não se baseie em risco-retorno, não leve-se em consideração, ela pode ser vencedora. O risco-retorno, inclusive, mais atrapalha do que ajuda na maioria das estratégias. Se você tem uma estratégia que ela já é muito boa, e você reduz o alvo dela, você pode naturalmente aumentar a taxa de acerto dela. Não quer dizer que você vai conseguir aumentar os resultados, melhorar os resultados, mas a taxa de acerto aumenta. Mesmo que a estratégia seja ruim, se você reduz o alvo, naturalmente ela começa a acertar mais. Mas o que importa não é se acerta muito ou acerta pouco, é se ela ganha no longo prazo. E isso não tem a ver com o risco-retorno, não tem a ver com essa questão de você sempre arriscar 1 para ganhar 3, sempre tentar ganhar 3, arriscando 1. O que de fato você deve buscar ganhar é o que o mercado dá. Se o mercado está dando a oportunidade de você ganhar 10%, busque ganhar 10%. Se o mercado está dando a oportunidade de você ganhar 3%, só busque 3%. Isso se você opera manual. Se você opera uma estratégia como eu opero aqui, eu nem sequer me preocupo com isso. Eu abro a operação e só fecho no domingo que vem. E se a minha previsão estiver correta, eu vou ganhar dinheiro. Beleza, pessoal? Então era isso que eu vou trazer para vocês hoje. Não fiquem com isso na cabeça de risco-retorno, não fiquem colocando isso na cabeça. Quer aumentar a taxa de acerto da sua estratégia? Diminui o alvo. Quer diminuir a taxa de acerto da sua estratégia? Aumenta o alvo. Mas isso não é garantia de resultado. Aumentar a assertividade da sua estratégia diminuindo o alvo dela não é garantia de melhorar os resultados, beleza? O que importa é a expectativa positiva, a esperança matemática positiva no futuro, que a sua estratégia tenha uma expectativa positiva, que ela tenha uma média de ganhos maior do que a média de perdas e tenha um drawdown baixo, beleza? Então, esse era o vídeo de hoje, espero que tenha sido útil para vocês, para que vocês não fiquem com isso na cabeça, não achem que qualquer estratégia será vencedora, não fiquem preocupados com essa questão do risco-retorno, foquem em desenvolver uma estratégia que tenha uma boa entrada, que tenha um bom time, consiga prever com certa precisão a direção do preço ou então outra coisa que vai lhe ajudar a fazer o seu trading, beleza? Então era isso pelo vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Nos vemos então na próxima quarta-feira com o vídeo de análise do Bitcoin. Vejo vocês na próxima. See you next time.